Muitos de nós estamos comemorando hoje a ressurreição de Cristo, hoje é domingo, Páscoa, mas existe uma necessidade de a gente entender com mais profundidade o que realmente aconteceu na ressurreição de Cristo, o que realmente aconteceu na encarnação de Cristo, na morte de Cristo, também na ascensão de Cristo. E para a gente entender isso, a gente precisa entender de uma forma melhor quem é Jesus Cristo e qual o propósito da nossa existência, de a gente ter sido criado. Então a gente precisa voltar lá no princípio, antes da criação. João inicia seu evangelho falando sobre isso, falando sobre esse princípio, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus face a face. Então o Filho de Deus estava em um relacionamento face a face, interpenetrado com o seu Pai. Jesus nunca se tornou o Pai, e o Pai nunca se tornou o Filho, e o Pai nunca se tornou o Espírito Santo nunca se tornou Jesus. Cada um tem a sua pessoalidade, mas eles vivem de forma interpenetrada, eles não vivem de forma separada um do outro. Então é um só Deus, mas três pessoas. Então eles viviam esse relacionamento antes da criação de todas as coisas, um relacionamento que vai muito mais além do que a gente pode imaginar, onde existia uma entrega mútua, um pensamento, uma vida completamente em prol do outro, completamente entrega, em devoção ao outro, centrado no outro, para que o outro fosse completamente realizado, para que o outro fosse completamente amado. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre viveram essa plenitude de vida em abundância, de alegria, de diversão, de dança, de entrega, de vida compartilhada. E o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam era bom demais para eles guardar só para eles. Então o Pai decidiu estender esse círculo, o Pai decidiu abrir esse círculo para que mais pessoas pudessem participar, ser incluídas e participar daquilo que eles viviam antes da criação de todas as coisas. Então, esse foi o propósito de Deus, esse foi o propósito do porquê que a gente foi criado. Em Efésios, Paulo fala que a gente foi eleitos e predestinados em Cristo antes da fundação do mundo. Então, Jesus Cristo foi eleito e para ser um mediador, para ser aquele em quem tudo pudesse ser criado, para que tudo, mediante aquele em quem tudo fosse mantido constantemente em existência, mediante aquele onde seria realizada a nossa adoção, onde esse propósito de nossa adoção, de nossa inclusão nessa vida trinitária fosse realizado. Então Jesus ele já estava a caminho. Jesus ele não foi um plano B após a queda. Jesus não foi um plano de última hora em que Deus promoveu e tirou da cartola para que a gente fosse salvo após a queda. Jesus sempre foi o plano A de Deus, esse sempre foi o plano A. A nossa adoção sempre foi o plano A. Então Jesus ele já estava a caminho antes da fundação do mundo. Jesus ele já estava a caminho para se tornar humano, porque ele precisava se tornar humano para que a gente fosse adotado por meio dele. Então a gente foi criado e após a criação vem a queda. E o que é a queda do homem? A queda do homem se resume na cegueira do homem, em que abraçamos a mentira que estamos separados de Deus. Tudo se fez nele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi criado em Cristo. Separado dele, nada viria a existir, nada continuaria a existir separado dele. Se a gente fosse agora separado de Jesus nesse exato momento, instantaneamente a gente desapareceria, porque é nele que todas as coisas foram criadas, é nele que tudo subsiste. Isso é Colossenses 1,15. Colossenses fala que Jesus ele é um mediador, que todas as coisas foram criadas nele e subsistem nele. Atos fala que a gente foi criado e a gente se move e existe nele. Jesus Cristo ele é o ventre da criação, onde tudo existe, onde tudo foi criado. Então, a gente existe, a gente foi criado desde o princípio, a gente existe desde o princípio em união com Deus, em união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente, em Adão abraçou a mentira da separação. A declaração de Deus é: não é bom que o homem esteja só.
Adão já estava começando a se sentir separado de Deus, ele já estava começando a abraçar a mentira da separação de Deus. Então, Deus traz Eva para ajudar Adão a tentar sair dessa ilusão, a ser a auxiliadora para que ele saísse dessa ilusão de separação. E Eva acabou sendo iludida também pela serpente de que Deus não era um ser bom, confiável, em que Deus havia mentido para eles, que eles não eram igual a Deus e que se eles comessem aquela da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morreriam. Então, ou seja, Deus não é confiável, Deus mentiu para vocês. Ali já começou a ser distorcida a figura de Deus dentro deles. Consequentemente, começou a ser distorcida a figura, a identidade deles mesmos começou a ser distorcida também. Que eles começaram a acreditar que eles não eram a imagem e semelhança de Deus, que eles não eram seres iguais a Deus. Então surgiu a vontade de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal para se tornar alguém que eles não eram. E isso tudo baseado numa mentira. E essa mentira, ela vem vindo até os dias de hoje, que é o que a grande maioria acredita, que essa é a origem das religiões, em que estamos separados de Deus e que precisamos fazer algo para voltar a Deus, ou seja, aceitar Jesus, se arrepender, se batizar, confessar os pecados, fazer um monte de coisa. Essa é a raiz do evangelicalismo, essa é a raiz das religiões, onde nós precisamos fazer algo para voltar a Deus. Isso é tudo uma ilusão, isso é tudo uma grande mentira. E Jesus mergulhou, quando Jesus encarna, ele não somente se torna um ser humano, mas ele se torna carne, ou seja, ele entra dentro dessa consciência distorcida, ele entra dentro da nossa mentalidade caída de que estamos separados de Deus. E ele entra a fim de nos salvar, porque ele sabia que a gente não podia nos salvar sozinho. Então Jesus, como mediador, como o verbo, aquele em que em tudo existe, ele se torna carne. Ele não vem de forma separada do Pai, não vem de forma separada da humanidade. Ele vem em união. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desce, se tornam carne em Jesus. O Pai estava em Cristo. Coríntios fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ou seja, o Pai não ficou separado e Jesus veio. Eles são inseparáveis, então o Pai estava em Cristo, o Espírito Santo estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então a gente estava em união com Cristo, em união com Deus. Quando este se torna carne, o que acontece com a humanidade? E ele começa a se santificar. Nós começamos a ser santificados. E essas são as palavras de Jesus: eu me santifico por vós. Então ele entra dentro do abismo de de nossa ilusão, de nosso quebrantamento, de nossa escuridão, de nossa cegueira. E ele se nega a ser quebrado como nós, ele se nega a enxergar o Pai da forma que nós enxergamos, ele se nega a nos enxergar da maneira como nós enxergamos, como desprezíveis, lixos, indignos de ser amado, não merecedores do bem, da graça de Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo mergulham nisso, mas eles se negam, eles entram dentro do nosso abismo, mas eles se negam a cair dentro desse, a participar, a tomar partido junto conosco dessa grande ilusão. Então, a gente começa a ser santificado, a gente começa a ser purificado, restaurado em Cristo. Para que esse propósito de nossa adoção, ele fosse finalmente realizado e terminado, a gente precisava ser recriado, porque a gente havia caído e Deus havia dado um aviso lá para Adão. E se a gente comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente a gente morreria. E não ia ser que Deus que ia dar um castigo e mataria a gente, mas a consequência, o salário do pecado é a morte. Então a gente precisava ser recriado. Então quando Jesus morre, todos nós morremos em Cristo porque nós estamos em união com Cristo. Ele é um mediador em que todas as coisas foram criadas e existem. Então quando Jesus ele ressuscita, todos nós ressuscitamos com Cristo. E essas são as palavras do apóstolo Paulo: se um morreu por todos, logo todos morreram. A gente morre com Cristo e a gente ressuscita com Cristo, então a gente foi recriado. Essa é a nova criação. A gente nasceu de novo há 2000 anos atrás em Cristo. Não é por nossas obras que a gente é salvo, é pela graça de Deus. Em Cristo há 2000 anos atrás. Não há nada que a gente possa fazer para nascer de novo. A gente já nasceu de novo por meio de Cristo há 2000 anos atrás. A gente já foi recriado há 2000 anos atrás. Essas são as palavras de Jesus Cristo na cruz. Está consumado. Está finalizado. A adoção, o propósito de Deus está finalizado em Cristo. Agora Cristo, ele ascende ao Pai e ele não volta sozinho. E ele volta com
toda a humanidade. Paulo fala em Efésios que ele nos levou junto com ele, nos fez assentar nas regiões celestiais, à destra do Pai, face a face. Ele não voltou sozinho, ele não voltou separado. Então tudo aquilo que aconteceu com Jesus não aconteceu de forma individual para Jesus e a gente somente fomos espectadores disso. Jesus ele não vem somente como modelo a ser imitado para obedecer a Deus e viver uma vida correta. Jesus ele vem como mediador, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos resgatar da nossa ilusão, do nosso abismo. Ele veio para nos resgatar da nossa alienação. Ele veio e ele nos levou em seu batismo no Jordão. Ele se arrependeu por nós. Ele voltou ao Pai. Ele se virou. O Adão, a humanidade em Adão havia virado de costas para o Pai. Mas no segundo Adão, que é Cristo, a humanidade vira face a face para o Pai. E então Jesus é a resposta pela humanidade ao Pai. Jesus ele respondeu por nós. Jesus ele ascende ao Pai e ele volta com toda a humanidade e ele nos inclui e a gente se assenta à destra do Pai nas regiões celestiais e ele finaliza a nossa inclusão, a nossa adoção. Então quando a gente pensar em ressurreição, a gente precisa pensar adoção. Celebramos a ressurreição, celebramos a ascensão, que fomos todos incluídos na vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nada, nada, absolutamente nada, nem nós mesmos temos esse poder. Ainda que abracemos a mentira, ainda que abracemos a ilusão que estamos separados de Deus e nos sintamos amados por Deus, essa continua sendo a realidade, quer acreditamos ou não. Estamos todos em Cristo, face a face com o Pai, fomos incluídos para sempre. Então, esse continua sendo as ondulações da nossa salvação que já foi realizada 2000 anos atrás em Cristo, em que continuamos a ter os olhos abertos, em que esse véu da cegueira continue caindo para que a gente enxergue essa realidade, a gente enxergue a presença de Jesus Cristo em nós, em cada ser humano, em cada pessoa, em cada lugar, porque fomos criados em Cristo, somos sustentados em Cristo, nós respiramos um ar cristológico. Essa é a obra do Espírito Santo, nos dar olhos, abrir os nossos olhos para enxergar essa realidade, para que a gente possa ser completamente livre. A verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta dessas mentiras que nos aprisionam. A vida eterna não é somente um ingresso para um lugar chamado céu após a morte. A vida eterna é, segundo Jesus, é que conheçamos ao Pai e que conheçamos aquele que enviou o seu Filho. E conhecemos não separado de nós, mas em nós. Paulo declara que Cristo em vós a esperança da glória. Ele está em vocês, Ele está em mim. Em Gálatas, Paulo declara, dá um testemunho sobre a sua conversão, sobre quando ele teve encontro com Jesus. Ele fala: aprove Deus revelar seu Filho em mim, não separado de mim, mas em mim. Então Cristo está em nós. João 14:20, Jesus fala sobre a descida do Espírito Santo e a sua obra, em que naquele dia vocês conhecerão que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. É união. É união entre eu com o Pai e eu com vocês e vocês com o Pai, todos nós estamos unidos e é essa a realidade de todas as coisas. Então celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição com a consciência que fomos adotados para sempre, que o Pai está em nós, que Jesus Cristo está em nós, que o Espírito Santo está em nós e essa é a esperança da glória.